Eu gostaria muito de comemorar os resultados positivos que o Cruzeiro teve na briga contra o rebaixamento. Por exemplo, o Cuiabá meteu 3-0 no Bahia fora de casa. O Goiás perdeu dentro de casa para o Santos. O resultado melhor seria um empate, mas a derrota do Goiás também é um resultado positivo para nós. Só que eu gostaria muito de comemorar, mas não adianta nada se o Cruzeiro não fizer a sua parte. Então, primeiro, eu espero a partida do Cruzeiro para saber se eu vou ter ou não um motivo para comemorar essa rodada. Que se o Cruzeiro ganha, a rodada fica praticamente perfeita. E eu vou colocar aqui na tela para vocês a lista dos relacionados. Vou colocar também, como ficou a tabela. Só que antes, família, deixem aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal e nos ajudem, a chegar à marca de 105 mil inscritos. Eu conto demais com a presença de vocês. Agora prestem atenção. O Cruzeiro divulgou a lista dos relacionados com novidades. Por exemplo, na lateral direita, Wesley Gasolina está relacionado. No gol nós temos o Anderson de volta. A gente não sabe o porquê de levar 3 goleiros. Não tem essa necessidade. O Cruzeiro relacionou o Cabral, o Anderson e também o Gabriel Mesquita. Na defesa, João Marcelo, Kaique Bruno voltando, Elibelton Palacios, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon Neres, Wesley Gasolina e também o William. Eu acho que nós teremos uma disputa saudável na lateral esquerda entre Marlon e Kaique Bruno, porque eu acho que o Marlon é o titular absoluto, mas o Kaique pede passagem, é um lateral muito ofensivo, jogador de seleção brasileira de base, que merece a atenção da torcida celeste. Já no meio de campo temos Felipe Machado, Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Jussa, Matheus Pereira e o Nicão. Vou colocar aqui a observação, que o Fernando Henrique está fora desta lista dos relacionados. Os atacantes são Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Rafael Elias, Robert e Wesley. E Renato, qual é a provável escalação do Cruzeiro? Olha só, família, estão falando em Cabral no gol, lateral direita William, lateral esquerda Marlon. A dupla de zaga pode ter uma mudança, talvez o Neres seja sacado para a entrada do Lucas Oliveira, mas mais provavelmente que o Neres vai ser titular. O Castan não tem jeito, é titular absoluto. No meio de campo a gente deve ter novidades, a gente não sabe, não achamos que o Cruzeiro deva entrar novamente com o Felipe Machado, Lucas Silva e também o Matheus Jussa. O Cruzeiro deve ter algum tipo de modificação no meio de campo. Já no ataque, Rafael Papagaio é a esperança. Isso mesmo, porque com a entrada do Papagaio, o Bruno Rodrigues ele pode ser deslocado para a esquerda, onde ele consegue render mais. Então a minha expectativa é que o Papagaio ele possa ser utilizado para que o Bruno Rodrigues vá para a sua função de origem. Ali do lado direito, a gente pode utilizar o meio atacante Matheus Pereira. Eu prefiro o Pereira mais pelo meio, mas provavelmente ele deve ter ali, a ponta direita como titular do Cruzeiro neste jogo. E outra observação, o nosso treinador deixou o Japa de fora, compreensível com o retorno do Kaique, e deixou mais uma vez o atacante Fernando. E eu estava vendo ontem o jogo do Grêmio, me indignou bastante. O destaque do Grêmio na Copa do Brasil, ele estava jogando ontem. E o Grêmio tem simplesmente Ferreirinha, tem o Soares no ataque. E o garoto da base estava recebendo oportunidade. E o Cruzeiro que tem Arthur Gomes, o Wesley, tem aí o Rafael Papagaio, tem o Gilberto, tem esse tanto de cara que não rende nada. E o Fernando, que teve números melhores do que o garoto da base lá do Grêmio, não tá tendo oportunidade. O garoto da base do Grêmio tá jogando contra o líder Botafogo em um ataque que tem o Luiz Soares. Aí eu te falo, é ou não é incompetência da comissão técnica do Cruzeiro neste caso? Agora, família, trazendo aqui para vocês também que o volante Ramiro, que está lesionado e não volta a jogar nesta temporada, ele viajou com a comissão técnica do Cruzeiro. Tanto o jogador, quanto ali a comissão técnica optaram, por levar o Ramiro por ser um dos líderes deste elenco. E eu vou falar para vocês, qualquer ajuda é bem-vinda. Se o Ramiro pode ajudar ali no vestiário, na conversa com os jogadores, que ele vá mesmo, que ele aproveite a viagem, porque qualquer ajuda é bem-vinda neste momento. Olha só, família, para encerrar, a gente poderia colocar um foco maior na equipe do Bahia que perdeu ontem dentro de casa para o Cuiabá por 3-0. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos do que o Bahia e é como eu falei para vocês, não adianta nada se o Cruzeiro não fizer a sua parte. Mas eu estava vendo ali os últimos 5 jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro
E eu não acredito que o Bahia tenha 3 vitórias. Ou seja, se o Cruzeiro tiver 3 vitórias, ele já preencheria aquela última vaga por fora, né, da tabela de classificação. A gente viu o Goiás perdendo, dificilmente o Goiás vai ter uma reação neste Campeonato Brasileiro, deixando assim uma vaga para a segunda divisão e 3, 4 equipes brigando contra, né? Seriam Corinthians, Santos, Bahia, Vasco e também o Cruzeiro. E eu tava dando uma olhada ali na sequência do Bahia, são jogos dificílimos. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense dentro de casa, o Atlético Paranaense briga pela Libertadores, depois vai enfrentar o Corinthians fora de casa, difícil ganhar do Corinthians lá, depois vai enfrentar o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, a equipe difícil, depois vai pegar uma mamata, né, que é o América Mineiro, e depois vai pegar na última rodada o Atlético, que está brigando no momento até matematicamente por título. Então a gente pode focar ali, né, mais no Bahia, que tem adversários difíceis neste final de Campeonato Brasileiro, o que é muito bom para nós. Mas é como eu falei, não adianta nada se o Cruzeiro não fizer o mínimo, se o Cruzeiro não fizer a sua parte. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e eu espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!